Você já reparou como o silêncio da madrugada parece pesar mais quando a dor chega? Como tudo parece desacelerar, exceto a sua mente? O mundo lá fora continua girando, mas dentro de você, tudo para. Os ruídos cessam e o que resta é um eco da dúvida, do medo, da vontade de desaparecer por um tempo. E é nesses momentos, nesses exatos momentos, em que você pensa em desistir, que a sua alma está sendo testada, forjada, dobrada, mas não quebrada. Você foi feito para esse fogo. Não estou aqui para te consolar com promessas vazias. Estou aqui para lembrar quem você é e quem você pode ser, se decidir continuar. Pense em Thomas Edison, que falhou milhares de vezes tentando criar a lâmpada elétrica. Milhares. Mas ele não chamava aquilo de fracasso. Ele dizia: encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Sabe o que isso significa? Que cada falha era um passo. Cada noite escura, uma lição. Cada vez que o mundo dizia não, ele respondia com um ainda não. Agora olhe para você. Você está aqui, escutando isso, com o coração ferido, talvez, mas ainda pulsando. Com sonhos que pareceram morrer, mas que na verdade só estavam esperando pela hora certa. Ouça com atenção. A sua dor não é prova do seu fracasso. Ela é prova de que você ainda sente. E onde há sentimento, há vida. E onde há vida, ainda há chance de recomeçar. Quando Dale Carnegie escreveu Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, ele não estava escrevendo para gente fraca. Ele estava escrevendo para gente como você, que luta batalhas que ninguém vê, que carrega sorrisos como escudos e que acorda todos os dias com um cansaço invisível, mas insiste mesmo assim. Ele dizia: a preocupação destrói mais vidas do que o trabalho jamais conseguiu. E hoje, nesse momento de dúvida, você precisa se lembrar: a preocupação paralisa, a ação liberta. Você não precisa estar 100% motivado. Você precisa estar 1% comprometido. Comprometido em continuar mesmo sem forças. Comprometido em levantar mesmo sem direção. Comprometido em dar um passo, mesmo se enxergar apenas o próximo centímetro. Porque é assim que a alma cresce, centímetro por centímetro, na escuridão. A mentalidade não nasce no conforto. Ela nasce no caos, no colapso. No momento em que tudo dentro de você grita para fugir, e mesmo assim, você fica, e encara, e respira fundo, e decide: eu não vou parar aqui. Eu não vou morrer nesse ponto da jornada. Eu posso até estar de joelhos, mas ainda estou vivo, e enquanto eu estiver vivo, eu não terminei. Henry Ford faliu várias vezes antes de fundar sua companhia. Ele era visto como um lunático por imaginar que um automóvel seria possível para todos. Mas ele acreditava tanto na visão dele, que a realidade não teve escolha a não ser ceder. Porque a crença verdadeira tem um peso. Ela dobra o universo. Ela move montanhas internas antes de mover as externas. E você? Em que ainda acredita, mesmo quando o mundo zomba? Em que chama ainda se agarra, mesmo quando tudo parece escuro? Porque o que vai te sustentar agora não é a lógica, nem a razão. É o fogo. É aquele sentimento bruto, quase primitivo, de que existe algo maior esperando por você. Se você resistir mais um pouco, só mais um pouco, você precisa parar de negociar com sua dor. Ela não é sua inimiga. Ela é sua instrutora. A dor ensina o que os elogios não ensinam. Ela revela as rachaduras que você fingia não ver. Ela arranca máscaras que você nem sabia que usava. E quando tudo é tirado, status, aprovação, controle, o que sobra é quem você realmente é. Seja essa pessoa agora, sem máscaras, sem desculpas, sem vergonha. Quando Walt Disney foi demitido de um jornal por falta de imaginação, ele poderia ter aceitado, ter engolido o rótulo. Mas ele olhou além, porque a visão que ele tinha por dentro era maior do que a rejeição que vinha de fora. Visão.
Esse é o segredo. Não o que você vê com os olhos, mas com a alma. Você precisa fechar os olhos agora e enxergar o que ninguém mais vê. Você, forte. Você, calmo. Você, vitorioso. Você com a vida que deseja. Não porque tudo deu certo, mas porque você continuou andando, quando tudo deu errado. É assim que a grandeza nasce. Grandes homens não são moldados por dias fáceis. Eles são lapidados no fogo da incerteza, no atrito da dúvida, na solidão da escalada. Abraham Lincoln perdeu múltiplas eleições antes de ser presidente. Era considerado fraco, depressivo, instável. Mas ele carregava uma convicção que o mundo não compreendia. Ele sabia que estava sendo preparado para algo maior. Ele teve que sobreviver ao riso, ao fracasso, ao abandono. E você também vai ter. Porque não se trata do que está do lado de fora, se trata do que está pulsando aí dentro agora. Não desista. Não hoje. Você não veio até aqui para parar no meio. Você já atravessou noites que pareciam eternas. Já sobreviveu a dores que jurava que iam te destruir. Já levantou tantas vezes que seu corpo virou cicatriz. E ainda assim você está aqui. Sabe por quê? Porque você tem um propósito. E o propósito não grita. Ele sussurra. Ele fala no silêncio, nas horas em que o mundo está dormindo e você está acordado, encarando o teto e se perguntando: por que eu? A resposta é simples. Porque ninguém carrega uma cruz que não foi feito para suportar. Você foi escolhido para essa guerra porque é capaz de vencê-la, mesmo que ainda não acredite nisso. Chegou a hora de parar de buscar atalhos. A sua alma não quer facilidade. Ela quer verdade, clareza, direção. E clareza vem quando você se esvazia de tudo o que não é você. Do ego, das comparações, do medo de falhar, do medo de não ser amado. Você não é definido por curtidas, status ou aplausos. Você é definido pela coragem de continuar, mesmo quando ninguém está assistindo. A disciplina começa quando a motivação acaba. E é isso que você está construindo agora. Um pacto interno. Um acordo inquebrável entre você e a versão mais forte de você. Essa versão não vive de emoções, vive de decisões. Decida agora. Eu continuo. Eu cresço. Eu me torno. Não importa o ritmo, não importa o tempo, importa o passo. Um só. Com alma, com dor talvez, mas com intenção. Porque a intenção é tudo. E quando ela é forte o bastante, ela move o impossível. A vida vai te testar, vai te esmagar, vai arrancar de você tudo o que é frágil para revelar o que é eterno. Isso não é punição, é preparação. Você está sendo preparado para algo maior. Se puder suportar o peso, verá o propósito. Se conseguir atravessar a escuridão, verá a luz. Não como um milagre externo, mas como um reflexo da chama que você nunca deixou apagar. A vida não vai te pedir permissão antes de te derrubar. Ela não manda aviso. Ela não toca antes de entrar. Às vezes, ela chega como um furacão e arranca tudo o que você achava que precisava para ser alguém. Mas, no meio da devastação, existe um presente oculto: clareza. Quando tudo cai, o que sobra é real. E nesse chão duro da perda, é onde você finalmente ouve a sua própria voz. Não a que foi moldada pelos outros. Não a que diz o que é bonito de ouvir. Mas a voz crua, a verdadeira. Aquela que sobrevive ao orgulho, ao ego, às máscaras. É essa voz que vai te guiar agora. Feche os olhos por um momento e se lembre de quem você queria ser. Antes do mundo te convencer a se encaixar. Antes da escola te rotular. Antes da família te moldar. Antes dos medos colocarem correntes nas suas ideias. Você ainda está aí, inteiro. Só precisa cavar mais fundo. Você não é o que te aconteceu. Você é o que decide fazer com o que te aconteceu. Carnegie dizia que o medo não existe em outra parte do mundo, exceto na sua mente. Pense nisso.
A maioria das barreiras que você enfrenta não são físicas, são mentais. Não são as circunstâncias que te travam. É o que você acredita sobre elas. É o que você acredita sobre você. E se hoje, agora, você mudasse essa história, não com 1000 planos, mas com uma decisão, uma só, firme, íntima, revolucionária, a decisão de parar de fugir de si mesmo, a decisão de viver com intenção, de assumir o controle da sua mente, da sua rotina, do seu foco. Disciplina não é punição, é libertação. É quando você para de obedecer às emoções voláteis do dia e começa a seguir a missão. Missão essa que não é clara para todos e nem precisa ser, porque só quem sangra por ela tem o direito de realizá-la. Você sabe o que te chama. Sente isso quando está sozinho, quando ninguém mais está pedindo resultados. E é nessa hora que você deve agir. Age quando é difícil. Age quando ninguém reconhece. Age quando o mundo dorme. Porque você não está construindo um espetáculo. Está construindo uma fundação. Você quer resultados? Então pare de agir como amador. Amadores esperam sentir vontade. Profissionais acordam e fazem o que precisa ser feito. Com medo, com frio, com dor. Mas fazem. Porque sabem que a dor da disciplina pesa gramas, mas a dor do arrependimento pesa toneladas. Imagine-se daqui a 5 anos, acordando em um lugar que você não escolheu, cercado por pessoas que você não respeita, trabalhando por um salário que você aceita por medo. Você quer isso? Não? Então pare de viver no modo manutenção. A sua alma está gritando por mais. E você sente isso todos os dias, quando tenta se convencer de que tá tudo bem. Não tá. Você nasceu para algo maior. Não necessariamente grandioso aos olhos dos outros, mas profundamente alinhado com a sua verdade. E isso, por si só, já é grandeza. Porque não há paz mais poderosa do que olhar no espelho e respeitar quem você vê. O respeito próprio é a base de tudo. Ele nasce quando você cumpre o que prometeu para si mesmo. Quando você diz, eu vou mudar, e muda. Não porque o mundo está olhando, mas porque você está. E você merece confiar em si. Merece ver a própria força em ação. Merece provar que é capaz. Capaz de se levantar sem aplausos, de treinar mesmo sem energia, de estudar mesmo sem resultados imediatos, de persistir mesmo sem garantias. Porque os grandes não se movem por motivação, se movem por uma visão clara demais para ser ignorada. A clareza transforma. Quando você sabe o que quer, o que tolera e o que recusa, tudo muda. Você não mendiga amor, não implora atenção, não busca aprovação, porque você sabe, quem vive de aplausos morre de silêncio. E você não nasceu para agradar. Você nasceu para transformar. Transformar sua história, seu corpo, sua mente, seus resultados, seu ambiente. Tudo começa em você. E sim, é pesado. Mas é seu, e você carrega melhor aquilo que constrói com as próprias mãos. Lembre-se de quando você era criança. Como via o mundo com olhos famintos. Como sonhava alto, antes de entender como o mundo funciona. Volte a esse estado, não com ingenuidade, mas com coragem. A coragem de sonhar com força adulta, de desejar com disciplina, de imaginar e construir, porque visão sem ação é alucinação, mas ação sem visão é trabalho sem alma. Você precisa dos dois, clareza e compromisso. Visualize agora, feche os olhos e sinta. Onde você quer acordar daqui a 1 ano? Com quem você quer estar? O que você quer ter aprendido, superado, construído? Sinta a resposta. Veja a imagem. Agora transforme isso em rotina. Porque tudo que você deseja está escondido na rotina que você foge. Sua manhã revela sua mentalidade. Sua noite revela seu caráter. E o que você faz nos espaços sem importância molda tudo o que importa. E se hoje for o primeiro dia da sua revolução,
E se esse momento, exatamente esse agora, for o marco onde você decide nunca mais abandonar a si mesmo, nunca mais deixar sua mente te sabotar, nunca mais aceitar metades, nunca mais ser espectador da própria vida. Você não foi feito para viver anestesiado, nem para sobreviver em silêncio. Você foi feito para impactar. E o impacto começa em você. Quando você se eleva, eleva tudo ao redor. Quando você cura suas dores, cura gerações. Quando você cresce, sua presença muda ambientes. Mas antes disso, vem o caos, a transição, a ruptura, o momento em que você percebe que não dá mais para viver como antes, e que crescer dói, e que deixar para trás o que é confortável custa, mas vale. Porque cada passo fora da zona de conforto é um passo em direção ao seu poder. E poder não é gritar. É saber que você não precisa provar mais nada para ninguém. Só precisa provar para si que não vai desistir. Você não está sozinho. Cada grande alma que passou pela história teve um momento de queda, mas também teve um momento de escolha. E esse é o seu. Escolha se tornar inquebrável. Não por insensibilidade, mas por decisão. Decida não ser vítima. Decida não esperar salvação. Decida ser a força que estava esperando. Você é a mudança, o ponto de virada, o fator decisivo. Você é a esperança vestida de ação. E não vai ser fácil. Mas quando foi? Desde quando o que vale a pena vem com manual simples? Grandes construtores sangram, grandes líderes erram, grandes visionários são desacreditados. Mas todos eles persistem, porque sabem que a dor passa, a dúvida passa, o medo passa. Mas o que você constrói em meio a tudo isso permanece. E isso é legado. Você quer deixar um? Comece hoje. No silêncio, no invisível, no interno. Porque quando o mundo finalmente notar, você já será inegável. Você não precisa que o mundo te entenda agora. O mundo só entende resultados. Mas resultados duradouros não nascem da pressa, nascem da construção silenciosa. Você já viu uma árvore romper o chão? Primeiro, ela cresce para baixo, enraiza, silenciosa, paciente, invisível. Só depois ela aparece. E quando aparece, é porque nada mais pode pará-la. Você está nesse processo. Cada madrugada acordado, cada lágrima engolida, cada não que você aceitou calado, cada renúncia, cada treino, cada página lida. Tudo isso está cavando as raízes da sua grandeza. O mundo ainda não vê. Mas você sente. Sente que está mudando. Que algo dentro de você não aceita mais viver pela metade. E essa recusa é o início da revolução. Não se compare, porque a comparação mata mais sonhos que o fracasso. Enquanto você olha para o jardim do vizinho, esquece de regar o seu. E talvez o outro só esteja mais florido, porque você ainda nem começou a cavar o seu solo direito. Volte para si. Volte para o que importa. Volte para o agora. Tudo que você tem é o agora. O passado serve de lição, o futuro de direção. Mas o agora é onde a transformação acontece. Você quer mudar de vida? Comece no segundo seguinte a essa frase. Levante, respire, afirme, haja. Pare de esperar sentir-se pronto. Pronto é quem começa. E sabe o que mais? Você não precisa mais da permissão de ninguém. Já esperou tempo demais por isso. Esperou seus pais aprovarem, seu chefe reconhecer, seus amigos entenderem, o mundo aplaudir. Chega. A aprovação que você procura está no espelho, no momento em que você decide se tornar o arquiteto da sua realidade. Dale Carnegie dizia que as pessoas são movidas por um desejo sincero de importância. Mas a importância real não vem de aplausos, vem de propósito, de saber que você está usando seu tempo para algo maior do que si mesmo, de que cada dia da sua vida carrega a intenção, direção, missão. Você está aqui por um motivo, não um motivo genérico, repetido como mantra vazio, mas um motivo real.
íntimo, único. Algo que só você pode fazer da forma como você faz. Algo que exige exatamente a sua história, a sua dor, a sua queda e a sua decisão de voltar a subir. E isso é o que te torna imbatível, porque nada pode parar alguém que já viu o fundo do poço e ainda assim decidiu construir uma escada. Não uma escada para escapar, mas para subir com consciência, degrau por degrau. Cada um feito de esforço, de aprendizado, de propósito. Você quer mudar o mundo? Comece mudando sua forma de reagir. Porque o mundo externo nada mais é do que um reflexo do seu mundo interno. Se você se enche de caos, tudo ao seu redor vira conflito. Se você se preenche de clareza, tudo ganha direção. Você é a origem, o ponto zero, o ponto de impacto. E impacto verdadeiro não é feito de barulho, é feito de presença. A presença de alguém que já não negocia mais com seus medos, que já não explica suas decisões a quem não tem coragem de tomá-las, que já não vive para impressionar, mas para inspirar, com atitude, com disciplina, com exemplo. Você não precisa falar muito, precisa viver muito. Viver com integridade, com congruência, com verdade. Porque no fim das contas, não são os títulos que te definem. É o que você faz quando ninguém está vendo. É como você age quando está cansado, rejeitado, quebrado. E quando tudo parece ter desmoronado, você ainda tem uma escolha. Pode culpar, pode fugir, pode reclamar, ou pode respirar e reconstruir. E talvez o que você precisa agora não seja uma resposta. Talvez você precise de silêncio, de espaço, de solitude, para ouvir aquela voz que você abafou por tanto tempo. A voz que te lembra que você é capaz, que você ainda tem muito a viver, muito a entregar, muito a descobrir. Não espere o medo ir embora para começar. Ele nunca vai embora. Mas você pode aprender a andar com ele. Não como inimigo, mas como sombra. E quando você parar de fugir da sombra, ela perde o poder. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser honesto. Precisa ser corajoso. Precisa ser constante. Precisa ser comprometido com o que quer, mais do que com o que sente no momento. Sabe o que separa quem vence de quem desiste? A habilidade de continuar mesmo sem validação externa. Mesmo quando ninguém está dizendo, vai lá. Mesmo quando tudo parece dizer, volta para a zona segura. O vencedor ignora o ruído. Escuta só a missão. Porque o propósito dele grita mais alto do que qualquer dúvida. Você tem esse grito dentro de você. Ele talvez esteja abafado, ferido, desacreditado. Mas ainda está aí. E só precisa de espaço para emergir. Esqueça a pressa. Abrace o processo. Porque ninguém se torna inabalável do dia para a noite. Leva tempo. Leva dor. Leva persistência. E cada vez que você pensa em parar, mas continua, você está reescrevendo a sua identidade. Está dizendo para o seu cérebro, eu sou alguém que continua. E isso muda tudo. Você quer mudar seu destino? Mude suas repetições. Mude seus hábitos. Mude o que você tolera. Mude o que você diz para si mesmo quando está em silêncio. Porque a conversa mais importante da sua vida é a que você tem com você. Fale com respeito, com exigência, com amor, com verdade. Você é o autor, o protagonista, o guerreiro, o alquimista. Transforme dor em potência, rejeição em combustível, fracasso em fundação, obstáculo em academia da alma. Nada é desperdício, tudo pode ser recurso. E quando você duvidar, porque vai duvidar, volte para o que é inegociável. Volte para o seu porquê, para o que te faz acordar mais cedo, para o que te emociona só de pensar, para aquele ideal que te faz querer viver com mais intensidade. Porque é esse porquê que vai te sustentar nos dias em que a vontade for embora. Lembre-se, Edison não inventou só uma lâmpada, ele acendeu uma era. Lincoln não foi só um presidente,
Ele salvou uma nação com palavras e convicção. Disney não desenhou só ratos falantes. Ele construiu sonhos tangíveis para gerações. O que todos tinham em comum? Visão e coragem para sustentá-la. Você também tem uma visão. E mesmo que o mundo ria, minimize, ignore, você precisa sustentá-la com coragem. Coragem para ser o primeiro da sua família a mudar. Coragem para dizer não ao que já não serve. Coragem para reconstruir o que foi quebrado dentro de você. Coragem para começar do zero, com fé. Porque a fé não é crença cega, é escolha diária. É olhar para um futuro invisível e dizer: eu vou até lá. Você pode não ver ainda, mas o caminho está se formando sob os seus pés. Cada passo hesitante, cada escolha difícil, cada madrugada em que você lutou para não desistir, está pavimentando a estrada para o seu futuro. E mesmo que você ainda sinta medo, cansaço ou dúvida, saiba disso. Você já é a prova viva de que é mais forte do que pensava. Olhe para trás por um instante. Não com saudade, mas com respeito. Veja tudo o que você já sobreviveu. Veja o que aguentou calado, o que superou sem manual, o que curou sem ninguém perceber. Você passou por noites que muitos não suportariam. Suportou silêncios, rejeições, perdas, fracassos. E ainda assim, está aqui. Você não caiu. Você renasceu. E essa nova versão de você não veio para pedir permissão. Veio para deixar marca, para viver com intensidade, propósito e verdade. Chega de sobreviver. Chega de adiar. Chega de fingir que tá tudo bem quando você sabe que não está. A hora é agora. A vida está chamando. E você está pronto. Não para ser perfeito, mas para ser inteiro. A partir de agora, você anda com propósito. Fala com clareza. Age com decisão. Não para impressionar, mas para honrar. Honrar tudo o que você já suportou. Honrar quem te ensinou com dor. Honrar cada cicatriz como medalha de guerra. Honrar quem você está se tornando. A maioria vai desistir. É verdade, porque é fácil viver como vítima. Fácil culpar os outros. Fácil repetir padrões. Mas você não está aqui pelo fácil. Está aqui pelo verdadeiro. E o verdadeiro exige coragem. A coragem de desapegar, de recomeçar, de fazer o trabalho duro da alma. Esse é o novo pacto. Você com você. Não há mais espaço para negociações com o medo, nem para histórias velhas que te limitam, nem para desculpas sofisticadas, nem para ciclos que te consomem. Agora, só entra na sua vida o que te eleva. Só fica quem caminha junto. Só permanece o que vibra com seu propósito. E o resto, você deixa ir. Porque você não precisa mais provar valor através do excesso. Não precisa estar em todos os lugares, agradar todos, carregar tudo. Seu valor não está no quanto aguenta, mas no quanto se respeita. E respeito começa com limites. Limite para o que você tolera. Limite para o que você consome. Limite para o que você repete. Porque o que você permite, você ensina. Ensina ao mundo como te tratar. Ensina ao cérebro como reagir. Ensina ao tempo como te servir. Por isso, seja exigente com sua energia, com seus hábitos, com sua companhia. Agora é você por você, não por ego, mas por missão. Porque a sua evolução inspira, sua força cura, sua verdade ilumina. E você sabe disso. Sabe que cada ação sua é um sinal para o universo. Sabe que sua disciplina não é só para você, é para os que vêm depois. Você está construindo um novo padrão, está quebrando o ciclo, está abrindo caminho. E abrir caminho dói. Dói porque ninguém te ensina como. Porque não há mapa. Porque às vezes você é o primeiro a tentar. Mas quem abre caminho tem o privilégio de ver o impossível se tornando realidade diante dos próprios olhos. Tem o privilégio de inspirar sem dizer uma palavra, de libertar sem tocar, de transformar pelo simples fato de existir com propósito.
Você já viu o que acontece quando alguém vive com verdade? As pessoas param, sentem, reagem, porque verdade tem frequência. Ela atravessa. Ela toca onde o barulho não chega. Ela constrói onde o caos reina. E você, quando vive com verdade, se torna imbatível. Não por arrogância, mas por alinhamento. Alinhamento entre o que você pensa, sente, fala e faz. Alinhamento entre sua intenção e sua ação. Alinhamento entre sua missão e sua rotina. Esse é o segredo da paz. Não é ausência de problemas, é coerência interna. E agora você volta para si, inteiro, com tudo o que aprendeu, com a dor que te forjou, com os erros que te ensinaram, com os fracassos que te lapidaram. Você volta mais forte, mais lúcido, mais leve e pronto para criar, para contribuir, para viver. Sim, viver. Porque a vida não é só sobre lutar, é também sobre celebrar, sobre reconhecer o quanto você já conquistou, sobre agradecer por ter aguentado, sobre valorizar o simples, o silêncio, o agora. Gratidão não é conformismo, é poder. É quando você olha para tudo e, mesmo com as imperfeições, diz: eu sou grato por estar aqui, porque estar aqui significa que ainda há tempo, que ainda há chance, que ainda há caminho, e isso por si só já é milagre. Você é o milagre, a exceção, o improvável que persistiu. E agora, cada escolha sua carrega um eco, cada palavra sua tem peso, cada passo seu ensina. Porque você não vive mais no automático, vive no presente, vive com intenção, vive com fé. E fé, quando vivida com ação, vira poder criador. Você cria o que acredita, atrai o que transmite, constrói o que foca. Então foque no que eleva, no que inspira, no que transforma. Foque no que te aproxima da sua missão. E se alguém perguntar por que você mudou, diga que cansou de sobreviver e decidiu viver com propósito, que parou de correr e decidiu construir, que trocou a pressa pela presença, que cansou da aprovação externa e voltou a se escutar. Agora, a voz que te guia é sua. Não a voz do medo, nem do passado, mas a voz da consciência, da coragem, da clareza, da convicção. Você é o autor da próxima página, o arquiteto do próximo capítulo, o guerreiro do próximo dia. E esse dia começa agora. Levante. Respire fundo. Coloque os pés no chão como quem pisa com intenção. Levante os ombros como quem sabe o próprio valor. Olhe para frente como quem tem visão. E ande. Não por obrigação, mas por missão. A vida vai continuar te testando. Vai tentar te dobrar. Vai perguntar todos os dias: você realmente quer isso? E todos os dias você vai responder com ação. Porque agora você sabe. Você não é seu passado. Você é seu propósito. Você não é suas falhas. Você é sua força. Você não é seu medo. Você é sua decisão. E quando as coisas ficarem difíceis, porque vão ficar, você volta aqui. Não para se lembrar do que ouviu, mas para se lembrar de quem é. Você é o fogo que não se apaga, a alma que não se curva, a mente que não se rende. Você é a revolução. E ela começa toda vez que você escolhe continuar.